Durante vários anos trabalhei em uma lanchonete na Colômbia. Naquela época, era um estabelecimento pequeno, onde praticamente todo mundo acabava se conhecendo. Abríamos cedo, mas o movimento mais intenso acontecia durante a noite, porque os clientes continuavam chegando até altas horas da madrugada. Nesse horário apareciam taxistas, policiais, motoristas de aplicativo, pessoas saindo do trabalho e também gente que vinha dos bares próximos, procurando algo quente para comer antes de voltar para casa. Sempre escuto histórias de mistério no seu canal e jamais imaginei que um dia teria uma para contar. Até hoje, quando finalmente criei coragem para escrever este relato. As noites seguiam quase sempre a mesma rotina. Por volta das 3 da manhã começávamos a nos preparar para fechar, enquanto ainda atendíamos os últimos clientes. Lavávamos, guardávamos as coisas que sobravam e começávamos a deixar a cozinha pronta para o dia seguinte. Enquanto alguns limpavam a chapa, outros reabasteciam os recipientes com cebola picada, tomates e etc. Trocavam os molhos por recipientes limpos e organizavam os limões cortados, os rabanetes e os pepinos servidos como acompanhamento. Tudo tinha uma ordem muito específica, porque no dia seguinte abríamos cedo, e cada minuto economizado durante o fechamento fazia diferença. Naquela noite já quase não havia clientes quando entrou um homem que nenhum de nós havia visto antes. Lembro-me perfeitamente dele, porque contrastava muito com as pessoas que normalmente chegavam naquele horário. Vestia calça social, sapatos pretos muito bem engraxados e uma camisa branca de mangas compridas que parecia recém-passada. Dava a impressão de vir de um escritório, embora já fosse tarde demais para imaginar que alguém ainda estivesse trabalhando. Outra coisa que chamou minha atenção foi sua palidez. Não parecia doente, apenas tinha uma tonalidade de pele muito estranha. Entrou sem cumprimentar ninguém, caminhou diretamente até o balcão e esperou sua vez sem olhar ao redor. Quando perguntei o que desejava pedir, respondeu com extrema educação. Pediu 3 cachorros quentes e logo esclareceu que não queria cebola, coentro nem qualquer tipo de molho. Também recusou os limões que costumávamos oferecer. A única coisa que pediu além da comida foi um copo de água da torneira. Preparei o pedido enquanto ele pegava o copo e caminhava até a mesa do fundo, a que normalmente era escolhida por quem buscava um pouco de tranquilidade, pois ficava afastada da porta e da cozinha. Enquanto cortava o pão recém-saído da chapa, continuei observando-o de relance. Permanecia completamente imóvel. Não tirou o celular do bolso, não olhou para a televisão onde passava a reprise de uma partida e tampouco prestou atenção às conversas dos outros clientes. Simplesmente esperava sentado, com as mãos apoiadas sobre a mesa. Lembro que um dos meus colegas comentou em voz baixa que ele parecia sério demais para alguém que havia acabado de chegar para comer naquele horário. Levei o prato poucos minutos depois. Deixei os 3 cachorros quentes diante dele junto com um copo de água e voltei imediatamente para a cozinha porque ainda estávamos limpando. Não acredito que tenham se passado mais de 5 minutos antes que eu resolvesse me aproximar para cobrar a conta. Quando cheguei à mesa, parei abruptamente. O homem já não estava ali. Minha primeira reação foi pensar que tivesse ido ao banheiro. Esperei alguns segundos, imaginando que ele sairia a qualquer momento, mas ninguém apareceu. Caminhei até o corredor que levava aos sanitários e constatei que estavam vazios. Depois verifiquei a cozinha, pensando que talvez tivesse ido perguntar algo aos meus colegas, mas nenhum deles o havia visto passar. Aquilo já começava a parecer estranho, porque o local era muito pequeno e era praticamente impossível sair sem cruzar com algum de nós. O que terminou de me abalar foi o estado do prato. Os 3 cachorros quentes continuavam exatamente como eu os havia servido. Os molhos permaneciam intactos sobre a mesa e o copo de água continuava completamente cheio. Mas o mais estranho era outra coisa. O prato estava frio ao toque. Não morno, mas completamente frio.
como se estivesse ali havia muito tempo. Olhamos para a rua pensando que talvez o homem tivesse aproveitado algum descuido para ir embora sem pagar. A rua estava bastante tranquila naquela hora e conseguíamos enxergar vários metros em ambas as direções. Não havia ninguém caminhando. Também não vimos nenhum veículo se afastando, nem encontramos qualquer pessoa com as características daquele cliente. Voltamos para o estabelecimento convencidos de que algo não fazia sentido. Foi então que o dono sugeriu revisar as câmeras de segurança antes de fechar definitivamente. Ainda me recordo do silêncio que tomou conta do ambiente enquanto avançávamos a gravação. A câmera focalizava diretamente a porta de entrada e parte do salão onde ficavam as mesas. Vimos os últimos clientes saindo. Observamos o momento em que começávamos a limpar. Continuamos avançando a gravação, esperando encontrar a chegada daquele homem. Mas ele nunca apareceu. A porta não se abriu. Ninguém atravessou a entrada. Em uma imagem, a mesa do fundo estava completamente vazia. Segundos depois, no vídeo, o homem já estava sentado em seu lugar, segurando o copo de água entre as mãos. Não havia nenhuma transição, nenhum corte estranho, nenhum momento em que fosse possível vê-lo entrando no local. Ele simplesmente aparecia ali, como se estivesse sentado naquela mesa desde sempre. Revisamos a gravação diversas vezes, pensando que o sistema pudesse ter pulado alguns quadros devido a alguma falha na memória. Mas o restante do vídeo transcorria com total normalidade. Todos os outros clientes entravam e saíam como deveriam. Somente ele parecia escapar de qualquer explicação. Naquela noite fechamos o negócio muito mais calados do que de costume. Ninguém tinha vontade de continuar falando sobre o assunto e cada um voltou para casa tentando se convencer de que certamente havia uma explicação técnica para o que tínhamos visto. No entanto, no dia seguinte, o proprietário nos reuniu antes de abrir o estabelecimento e nos contou algo que jamais havia mencionado. Disse que aquela não era a primeira vez que aquilo acontecia. Segundo ele, há muitos anos aparecia de tempos em tempos um cliente com exatamente as mesmas características. Era sempre um homem vestido daquela maneira. Sempre pedia 3 cachorros quentes sem cebola, sem coentro e sem molho. Aceitava apenas um copo de água e escolhia exatamente a mesma mesa do fundo. Nunca chegava a provar a comida e desaparecia antes que alguém pudesse lhe cobrar. O dono garantiu que no início também tentou encontrar uma explicação lógica. Mas depois de ver aquilo se repetir várias vezes, simplesmente deixou de comentar o assunto porque ninguém acreditava nele. Continuei trabalhando naquele lugar por vários anos. Nunca mais voltei a ver pessoalmente aquele homem. Mesmo assim, toda vez que chegava a hora do fechamento, eu me pegava olhando de relance para a mesa do fundo. O curioso é que nenhum de nós queria sentar ali durante os momentos de descanso, depois da limpeza. Ninguém dizia isso abertamente, mas todos acabávamos escolhendo qualquer outro lugar. Até hoje me recordo daquela noite com absoluta clareza. Ainda consigo ver o prato de plástico sobre a mesa, os 3 cachorros intactos e o copo de água exatamente onde eu o havia deixado. É coisa de maluco passar por algo desse tipo. Vou tentar ser breve, porque essa história renderia horas e horas no canal de vocês, caso um dia decidam publicá-la. Vou contar apenas as partes mais importantes, para que consigam entender o que nós vivemos. Paranormal? Não, acho que não. Imagino que muita gente descarte meu relato justamente por isso, porque tudo o que aconteceu foi real demais. Mas o fato de ser real não torna essa história menos aterrorizante. Tudo aconteceu em uma cidade de porte médio, em algum lugar do norte.
Muitos vão reconhecer alguns detalhes por causa do que saiu nos noticiários e provavelmente descobrirão de que lugar estou falando. Isso aconteceu no começo dos anos 90, em uma época completamente diferente da atual. Naqueles tempos, as crianças passavam o dia na rua brincando. Ficávamos horas e horas do lado de fora. As mães chamavam a gente para entrar, diziam para sossegarmos em frente à televisão, mas quase nunca conseguiam. Nós só queríamos ficar na rua. Era realmente mais seguro do que hoje ou apenas acreditávamos que era? Meu grupo de amigos era formado por outras crianças da mesma rua. Tomás, Fábio, Beto, Rosa e Abigail. As meninas aprenderam a jogar futebol com a gente, se acostumaram com nossas brincadeiras e, como no fim das contas éramos bons garotos, os pais delas não se importavam muito que andassem conosco. Claro que elas sempre tinham que voltar para casa mais cedo. Era um bairro tranquilo. Talvez não fosse exatamente de classe média, mas também não éramos pobres. Vivíamos como a maioria das famílias. Não existia tanta criminalidade, embora houvesse alguns grupos de adolescentes problemáticos circulando pelas redondezas. Certa manhã na escola, ficamos sabendo do que havia acontecido com César. Acho que era esse o nome dele. Era um garoto do 6º ano que todos conheciam e até admiravam um pouco, porque andava com alunos do ensino médio. Ele havia morrido. Encontraram seu corpo em um terreno enorme, nos arredores do bairro. Anos depois, aquele terreno virou uma fábrica, mas quem sabe quantos segredos ainda permanecem enterrados ali. Quem encontrou o corpo foi um homem que costumava correr por aquela região todas as manhãs, antes das 5 horas. O corpo estava parcialmente enterrado. Sem perceber, ele provavelmente surpreendeu alguém que ainda estava tentando se livrar do corpo. Aquele homem ficou frente a frente com um assassino e sequer percebeu o perigo que correu. Naquele dia, ninguém na escola falava de outra coisa. O diretor chegou a reunir todos os alunos para tentar nos acalmar, mas no meio do discurso, uma chuva inesperada interrompeu a reunião. Foram dias muito chuvosos naquela cidade. Naquela noite, meu irmão, que é 10 anos mais velho do que eu, estava sentado na calçada com alguns amigos. Fábio e eu tínhamos acabado de voltar das brincadeiras quando ouvimos que eles conversavam justamente sobre o caso do César. Eles raramente davam importância aos boatos do bairro, mas aquele caso era macabro demais para ser ignorado. Contaram detalhes que não apareceram nos noticiários. Descreveram a maneira como o corpo havia sido encontrado e tudo o que fizeram com César antes de abandoná-lo naquele terreno. O corpo estava quase irreconhecível. Alguns dias depois, resolvemos criar coragem para ir até o lugar onde ele havia sido encontrado. Fomos todos de bicicleta, menos Rosa. Ela disse que os pais não haviam permitido, embora todos soubéssemos que, na verdade, só a ideia de pisar naquele lugar já a aterrorizava. Do alto de uma pequena colina, antes de descer até o terreno, conseguimos enxergar aquele enorme campo ainda coberto por mato e algumas árvores grandes. Tudo parecia calmo. Nada fazia imaginar que aquele lugar tivesse sido palco de algo tão horrível. Descemos das bicicletas e as deixamos onde a trilha permitia. Depois seguimos a pé sem saber exatamente onde tudo tinha acontecido, e muito menos o que esperávamos encontrar. Foi então que Abigail soltou um pequeno grito. Todos olhamos para ela. Ela estava encarando um grupo de árvores. Atrás delas, estacionado em um lugar completamente estranho e improvável, havia um carrinho de sorvetes. Parecia um carrinho fundido com uma moto velha. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Então começaram a surgir alguns sons vindos de dentro dele. Pareciam respirações pesadas. Logo em seguida, ouvimos o motor ligar. Saímos correndo até as bicicletas e pedalamos o mais rápido possível de volta para o bairro. Estávamos assustados, sim, mas assim que chegamos às ruas movimentadas cercados de pessoas, fomos tomados por uma crise de riso. Começamos a rir sem parar.
Afinal, tínhamos acabado de viver uma aventura, e agora que tudo parecia ter acabado, aquilo chegava a parecer engraçado, principalmente para mim e para Fábio. Abigail, porém, ficou muito abalada e decidiu voltar para casa. Imagino que os outros também estivessem assustados, embora não admitissem. Preferiram acompanhá-la até em casa em vez de continuar conosco. Nós dois paramos em frente a uma farmácia que tinha alguns dos fliperamas de que mais gostávamos. Tinha as Tartarugas Ninja e até Mortal Kombat, que tinha acabado de chegar. Fábio e eu ficamos jogando por cerca de 1 hora. Estávamos nos divertindo e até nos sentíamos corajosos. Quando saímos, vimos no fim da rua, por onde precisaríamos passar para chegar em casa, o mesmo carrinho de sorvetes estacionado. Sem dizer uma palavra, nossos sorrisos desapareceram. Subimos nas bicicletas e seguimos imediatamente para a direção oposta. Quando começamos a pedalar, tive a impressão de ouvir o motor ligar outra vez. Precisamos fazer um desvio por uma parte do bairro que ainda era bastante abandonada. Era praticamente o limite da cidade. Havia algumas casas espalhadas pelo terreno, mas aquilo parecia muito mais uma estrada de terra do que uma rua. Do outro lado não existia absolutamente nada, apenas campo aberto. Foi então que, algumas centenas de metros atrás de nós, ouvimos a música do carrinho de sorvetes. Pode parecer ridículo, mas ficamos apavorados. Pedalamos com todas as forças que ainda restavam nas pernas. Conseguimos entrar em um beco estreito. Parecia um lugar perigoso, mas era estreito o bastante para impedir a passagem do carrinho, já que havia carros estacionados dos dois lados. Mesmo assim, continuávamos ouvindo aquele veículo atrás de nós, cada vez mais perto. O bairro nunca havia sido bem planejado. Talvez nunca tivesse sido planejado de verdade. As ruas eram tortas, sem lógica, e embora acreditássemos estar nos aproximando de casa, acabamos saindo justamente na rua da mesma farmácia onde havíamos parado antes. A essa altura já estava escuro e a chuva começava a engrossar de novo. Pensamos que pelo menos com aquela chuva não haveria motivo para o carrinho continuar circulando por ali. Estávamos completamente enganados. Não sabemos se ele fazia aquilo de propósito, como se estivesse brincando conosco. Continuávamos ouvindo a música ao longe, como se nos seguisse mantendo uma distância segura, porém suficiente para que nunca deixássemos de escutá-la. Enquanto pedalávamos, Fábio disse algo que fez meu sangue gelar. Ele vai descobrir onde a gente mora. Logo depois teve uma ideia que naquele momento pareceu fazer sentido. Ele sugeriu que nos separássemos. Cada um seguiria por uma rua diferente. Assim, pelo menos um de nós conseguiria chegar em casa sem ser seguido. Foi exatamente o que fizemos. Fábio escolheu o caminho mais longo, passando por ruas com lojas e bastante movimento, mesmo com a chuva. Eu segui pelo atalho. Era muito mais curto e muito mais deserto. O carrinho veio atrás de mim, mas mais tarde Fábio jurou que também ouviu a música acompanhando-o até quase chegar em casa. Quando finalmente entrei em casa, olhei pela janela embaçada pela chuva. O carrinho de sorvetes estava parado na esquina da minha rua. Ele permaneceu ali por quase 2 horas. Só foi embora perto das 11 da noite. Mais tarde, já de madrugada, acordei ao ouvir novamente aquela música ao longe. Não foi um sonho, pois meu irmão também escutou. Todos os meus amigos ouviram. Por alguma razão, apenas nossos pais não escutavam nada. Depois de algum tempo, a música parou. Cerca de meia hora mais tarde, fui acordado por gritos. Em seguida, ouvi uma viatura da polícia. Depois vieram choros. E por fim, silêncio. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, meus pais comentavam o que havia acontecido. Uma menina pequena, mais nova do que nós, havia desaparecido durante a noite. Ela simplesmente sumiu do próprio quarto. Nunca descobriram o que aconteceu com ela.
Nunca encontraram nenhuma pista. Os vizinhos cochichavam pelas costas, culpando a mãe da menina, que a criava sozinha. Naquela mesma manhã, Abigail contou que tinha acompanhado os pais para levar a irmã mais velha até a escola. Durante o caminho, eles passaram em frente ao terreno onde o corpo de César havia sido encontrado. Ela disse que tinha certeza absoluta de ter visto, parado entre as árvores, o mesmo carrinho de sorvetes. Naquele momento, ela ainda não sabia do desaparecimento da menina. Mas será que as duas coisas estavam relacionadas? Se tivéssemos contado tudo aquilo para algum adulto, será que alguém teria acreditado? Naqueles dias, Rosa contou que sonhou com pessoas realizando rituais demoníacos justamente naquele terreno. Mas foi apenas um sonho. Depois disso, nunca mais vimos aquele carrinho de sorvetes. Mesmo assim, a simples música dele continuava fazendo nosso sangue gelar. Alguns meses depois, o terreno foi nivelado, cercado e começaram a construir um parque industrial. Quem sabe os operários encontraram alguma coisa durante as obras. Se encontraram, nunca contaram a ninguém. Durante muito tempo, talvez por quase um ano, ainda escutávamos de vez em quando a música daquele carrinho de sorvetes ecoando ao longe, sempre durante a madrugada. Era como se alguma coisa quisesse nos lembrar que ainda estava nos observando. Às vezes o som parecia mais próximo, às vezes mais distante. Mas sempre transmitia a mesma mensagem. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu estava no ensino médio, não era exatamente um garoto popular. Eu não sofria bullying nem nada do tipo, apenas não era aquele garoto que era convidado para todas as festas, e isso estava tudo bem para mim. Meus pais eram tão rígidos que chegava a ser irritante. Eu raramente tinha permissão para fazer qualquer coisa, então não ser convidado para festas e outros encontros até que acabava funcionando. Durante todo o ensino médio, basicamente tive apenas um amigo, Leonardo. Os pais dele eram ainda mais rígidos que os meus. Sempre que eu tinha permissão para fazer alguma coisa, era apenas com ele. Em um fim de semana no último ano da escola, meus pais iam viajar para fora da cidade. Mesmo eu já tendo 16 anos naquela época, eles ainda não queriam que eu ficasse sozinho em casa, o que me parecia ridículo, mas cada família tem sua forma de criar os filhos. Passei semanas implorando para que me deixassem ficar sozinho em casa. Disse que convidaria o Leonardo para dormir lá, para não ficar sozinho, e que nós apenas ficaríamos jogando videogame. Sei que para algumas pessoas, esse seria o cenário perfeito para aquela clássica festa de adolescentes escondida dos pais, mas não para nós. Eu estava 100% falando sério quando disse que nosso plano era ficar em casa jogando PlayStation o fim de semana inteiro. Por fim, meus pais concordaram e pela primeira vez na vida, senti um pequeno gostinho de independência. É aqui que minha história toma um rumo sombrio. O fim de semana chegou e Leonardo veio, como combinado. Na sexta-feira à noite, pedimos um monte de pizzas, asas de frango e começamos a jogar Kingdom Hearts 2. Era um jogo nostálgico para nós dois. Não me lembro do horário exato, mas já era tarde quando a campainha tocou. Isso assustou nós dois. Quando você não está esperando que a campainha toque, especialmente tarde da noite, também se assusta. Não atendemos imediatamente. Leonardo disse que talvez tivesse sido um engano e que provavelmente deveríamos apenas ignorar. Alguns segundos depois, a campainha tocou novamente. Ele tentou me impedir, mas eu disse que precisava atender, caso algo tivesse acontecido aos meus pais. Caminhei lentamente até a porta da frente. Durante meu lento trajeto até ela, a campainha tocou de novo. Depois de 3 toques, aquilo não parecia mais um engano.
Tinha que haver alguém lá fora. Meu coração disparava enquanto eu abria a porta principal, sabendo que a porta de tela ainda estava trancada. Quando abri a porta completamente, fiquei assustado ao perceber que não havia ninguém ali. Olhei pela tela da porta e de onde eu estava, não vi ninguém andando pela rua nem saindo da propriedade. Ouvi Leonardo gritar da sala, perguntando quem estava lá, mas não respondi imediatamente. Pensei em sair e dar uma olhada, mas o medo falou mais alto. Voltei e disse a ele que devia ter sido um engano. Falei que não havia ninguém lá fora. Obviamente, passamos o resto da noite tensos. Talvez pareça que estávamos sendo covardes, mas se isso acontecesse com você, aposto que também se sentiria assustado. Nenhum de nós dormiu bem naquela noite. Ficávamos pegando no sono e acordando a todo momento, e qualquer barulho dentro ou fora de casa nos fazia pular de susto. A manhã chegou e fomos passar um tempo do lado de fora. Sentamos ali e conversamos por horas. Eventualmente eu já havia até esquecido a campainha da noite anterior. Naquela noite comemos as sobras da pizza e continuamos jogando videogame. À 1h13 da madrugada minha campainha tocou de novo. Dessa vez olhei para o relógio. Aquilo já não era mais uma coincidência. Senti um terror tomar conta de mim, mas mesmo assim me levantei e fui até a porta. A campainha tocou outra vez quando abri a porta à força. Desta vez atrás da tela havia uma idosa. Era uma mulher baixa, de cabelos brancos e pele enrugada. Usava um casaco comprido, embora naquela noite estivesse fazendo mais de 20 graus. Ela também usava um daqueles lenços amarrados na cabeça. Eu nunca havia considerado uma senhora idosa algo assustador, mas vê-la parada na minha porta àquela hora me fez mudar de ideia. Nenhum de nós disse nada por alguns segundos. Ela tinha um sorriso estranho no rosto. Finalmente ela falou. Perguntou se o Sr. Brando estava em casa. Fiquei em silêncio por um instante, apenas tentando processar tudo o que estava acontecendo. Então respondi que ninguém com esse nome morava ali. O sorriso dela desapareceu lentamente e ela fez um som que pareceu de simpatia. Em seguida sorriu de novo, ainda mais abertamente, e disse: "Ah, sim, é verdade. O Sr. Brando não mora mais aqui." Forcei um sorriso e desejei uma boa noite, mas antes que eu pudesse fechar a porta completamente, ela voltou a falar. Perguntou se Joe ainda estava por ali. Disse que ela estava na casa errada e que eu agradeceria se ela fosse embora. Então ela começou a rir. Disse que Joe ainda estava dentro da casa. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela continuou rindo e respondeu que conseguia ouvi-lo lá dentro. Eu apenas disse: "Certo", e bati a porta. Enquanto me afastava, ainda podia ouvi-la rindo do lado de fora. Leonardo começou a perguntar o que tinha acontecido, e eu disse para ele se preparar para ligar para a polícia, caso aquela mulher que claramente parecia insana se recusasse a ir embora. Alguns minutos depois, olhei pela janela da frente e a vi parada no meio da rua, encarando nossa casa. Estava escuro e era difícil enxergar direito, mas tenho quase certeza de que ela ainda estava sorrindo. Pensamos em chamar a polícia, mas eu não sabia que tipo de problemas aquilo poderia causar. Se isso acontecesse comigo hoje, eu teria ligado imediatamente, mas naquela época eu era apenas um adolescente super protegido e não consegui tomar essa decisão. Às 3 da manhã, olhei pela janela de novo. Ela ainda estava exatamente no mesmo lugar. Por quase 2 horas, aquela mulher permaneceu ali. Naquele momento, decidi que já tinha aguentado o suficiente. Eu abriria a porta de tela e gritaria para ela ir embora, ou então chamaria a polícia. Assim que abri a porta, nem tive tempo de gritar. Ela começou a correr em direção à minha casa em uma velocidade absurda. Aquela mulher era velha. Muito velha. Então não faço ideia de como conseguia se mover tão rápido. Nem consigo descrever o quão aterrorizante é ver alguém daquela idade se mover daquela maneira.
Parecia algo antinatural. Antes que ela alcançasse a casa, bati a porta principal e gritei. Leonardo veio correndo para ver o que estava acontecendo. Antes mesmo que eu pudesse explicar, vi ele parado como uma estátua. Ele gaguejou, mas finalmente conseguiu falar. A janela? Olhei para a janela ao lado da porta e, através do vidro, vi a idosa sorrindo. Ela estava inclinada de lado de uma maneira quase impossível. Peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Por alguns minutos, a mulher ficou exatamente no mesmo lugar, olhando pela janela sem se mover. Poucos minutos antes de uma viatura chegar, ela foi embora. Dava para perceber que o policial estava desconfiado de tudo o que contamos. No fim das contas, éramos apenas dois adolescentes contando uma história sobre uma senhora idosa, estranhamente rápida. Eu também não acreditaria em mim mesmo. Ele anotou nossos depoimentos e foi embora. Caso ainda não estivesse óbvio, nós não dormimos naquela noite. Eu esperava que ela aparecesse novamente assim que o policial fosse embora, mas felizmente ela nunca voltou naquela noite. Meus pais retornaram na manhã de segunda-feira. Eu não pretendia contar o que havia acontecido, mas acabei cedendo. Não gosto de mentir para eles, e esconder que eu tinha chamado a polícia me fazia sentir como se estivesse guardando um grande segredo. Então contei tudo. Contei sobre a campainha na sexta-feira à noite e sobre a velha na porta no sábado. Enquanto eu relatava a história, meus pais pareciam doentes. Mas não pelo motivo que imaginei. Eles não pareciam preocupados com a mulher aterrorizando a gente na rua. Pareciam muito mais assustados com o que ela havia dito quando apareceu pela primeira vez. Me refiro quando perguntou pelo Sr. Brando e por Joe. Eu havia presumido que eram apenas nomes aleatórios mencionados por uma idosa com problemas mentais. Porém, a verdade era muito mais sombria. Ela perguntou se Joe ainda estava por ali e depois afirmou que ele ainda estava dentro da casa. Foi então que meus pais decidiram me contar que quando compraram aquela casa, quando eu tinha 5 anos, conseguiram um ótimo preço, porque um homem havia assassinado a esposa e depois tirado a própria vida. O nome dele era Joe. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei apavorado. Aquela mulher disse que ainda conseguia ouvi-lo dentro da casa. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que talvez ela tivesse conhecido aquele homem quando ele morava ali. Gostaria que a história terminasse aí, mas as coisas estavam prestes a ficar ainda mais perturbadoras. Enquanto eu estava sentado, tentando processar a notícia sobre Joe, meu pai disse que ainda havia mais. O motivo de termos nos mudado da nossa primeira casa, quando eu tinha 5 anos, era que um homem que se chamava Sr. Brando aterrorizava nossa família e perseguia nossa casa. Ele ligava em todos os horários da noite, ameaçando meu pai, e até aparecia na porta tentando invadir a casa repetidamente. Meus pais chamaram a polícia muitas vezes, mas eles não podiam fazer nada. Isso durou meses. Meu pai, que costumava caçar, tinha armas e passava as noites acordado tentando pegar o Sr. Brando. Até que certa noite o senhor conseguiu entrar na casa. Meu pai atirou. Ele nunca soube se errou o tiro ou se acertou o homem no ombro. O invasor fugiu e meu pai nunca mais o viu. Algumas semanas depois nos mudamos. Foi depois de todo esse pesadelo que meus pais se tornaram tão rígidos. Levei um bom tempo para processar tudo o que eles me contaram. Fiquei irritado por nunca terem me dito nada antes, mas também os compreendi. Depois de tudo isso, ainda continuo sem respostas. Até hoje não fazemos ideia de quem era aquela mulher, nem de como ela sabia de tanta coisa, especialmente sobre o Sr. Brando. Aquela noite com Leonardo aconteceu há 16 anos. Durante todo esse tempo, a mulher nunca mais voltou. Eu obviamente não moro mais com meus pais, mas sempre que vou visitá-los, me pego olhando pela janela da frente, imaginando para onde aquela velha foi. Talvez meus pais fossem amaldiçoados, não sei.
Só espero que todas as sombras que nos seguiram por tantos anos finalmente tenham ido embora. O que vou contar aconteceu quando eu tinha pouco mais de 20 anos e trabalhava fazendo entregas para uma taqueria em Cancún, no México. Minha ida para os Estados Unidos saiu pela culatra e precisei ficar por cá. Olha, até hoje nunca encontrei uma explicação que realmente me deixasse em paz. A taqueria fechava bem tarde porque, além de atender os clientes que iam até o local, também fazíamos entregas por praticamente toda a cidade. Recebíamos pedidos de hotéis, apartamentos e motéis onde estavam hospedados turistas ou pessoas que saíam do trabalho durante a madrugada. Com o tempo, acabei decorando quase todos os endereços. Já sabia quais eram os lugares onde sempre surgia algum pedido depois da meia-noite. Antes de sair, conferíamos se não faltavam os molhos, os guardanapos e os refrigerantes, para evitar ter que voltar ao restaurante por qualquer descuido. Havia um motel para o qual íamos várias vezes todas as noites. Era um lugar bastante conhecido e os recepcionistas já me conheciam muito bem. Na maioria das vezes nem era preciso avisar que eu havia chegado. Eu entrava, deixava o pedido no quarto indicado e voltava para a moto para continuar trabalhando. Era um daqueles lugares onde tudo funcionava de maneira tão rotineira que eu jamais imaginei que pudesse acontecer algo fora do normal. Naquela madrugada, o movimento estava bem tranquilo. Eram por volta das 3 horas quando o telefone da taqueria tocou e um dos meus colegas atendeu ao pedido. Assim que terminou de anotá-lo, chamou-me para preparar a entrega. Eram 4 tacos de pernil sem cebola, acompanhados de 2 refrigerantes. O endereço era o motel de sempre, e o pedido era para o quarto número 7. Não havia absolutamente nada de estranho naquela solicitação. A cozinha preparou os tacos, conferimos se estava tudo completo e saí imediatamente, já que o motel ficava a poucos minutos dali. Quando cheguei, encontrei o recepcionista falando ao telefone. Parecia ocupado resolvendo algum problema e apenas levantou a mão para me cumprimentar. Como ele já me conhecia, segui caminhando diretamente em direção aos quartos, sem esperar que terminasse a ligação. O quarto número 7 ficava no fim do corredor e, ainda de longe, percebi que a porta estava entreaberta. Imaginei que os hóspedes tivessem ouvido o barulho da minha moto chegando e a deixado assim para ganhar tempo. Aproximei-me, bati 2 vezes com os nós dos dedos e esperei alguns segundos. Ninguém respondeu. Bati novamente, um pouco mais forte, mas continuava sem ouvir qualquer movimento vindo de dentro. Como a porta já estava aberta apenas alguns centímetros, a empurrei com cuidado enquanto avisava que estava trazendo o pedido da taqueria. A primeira coisa que vi foi a televisão ligada. Também havia um abajur aceso ao lado da cama e o ar-condicionado funcionava normalmente. Tudo dava a impressão de que o quarto estava ocupado. Mesmo assim, não havia ninguém à vista. Pensei que os hóspedes pudessem estar no banheiro, então dei apenas mais um passo para dentro. Foi nesse momento que vi o dinheiro sobre a cama. As notas estavam perfeitamente organizadas e correspondiam exatamente ao valor do pedido. Não havia um centavo a mais nem a menos. Deixei a sacola com os tacos ao lado dos refrigerantes, peguei o dinheiro, agradeci por hábito, mesmo sem receber resposta, e saí fechando a porta com cuidado. Quando voltei para a recepção, comentei com o encarregado que a porta do quarto havia ficado aberta. Esperava apenas que ele dissesse que depois iria fechá-la. Mas, assim que mencionei o número 7, ele interrompeu a ligação e olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Perguntou novamente qual era o número do quarto. Quando repeti que era o 7, permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de pegar uma pasta que estava embaixo do balcão. Conferiu várias chaves, voltou a olhar para mim e disse que eu certamente estava enganado.
Segundo ele, o quarto número 7 estava interditado havia meses e ninguém podia se hospedar ali. Inclusive, a chave permanecia guardada porque o quarto estava fora de serviço fazia muito tempo. Achei que quem estivesse enganado era ele. Expliquei que eu acabara de deixar um pedido naquele quarto, que a televisão estava ligada, o ar-condicionado funcionando e que eu até havia recolhido o dinheiro que estava sobre a cama. O recepcionista não respondeu, só pegou o molho de chaves e pediu que eu o acompanhasse. Caminhamos juntos até o fim do corredor. À medida que nos aproximávamos, comecei a sentir um desconforto difícil de explicar. A porta já não estava entreaberta. Agora estava completamente fechada e havia um cadeado do lado de fora. O recepcionista o destrancou na minha frente e empurrou lentamente a porta. O quarto estava completamente às escuras. Não havia televisão ligada. O abajur estava apagado e o ar-condicionado fazia tanto tempo que não funcionava que o ambiente era sufocante. Uma espessa camada de poeira cobria praticamente todos os móveis, e era evidente que ninguém ocupava aquele quarto havia muito tempo. Instintivamente procurei a sacola com os tacos sobre a cama. Mas não havia absolutamente nada. Também não estavam os refrigerantes, nem o dinheiro que eu jurava ter recebido poucos minutos antes. Nós dois percorremos o quarto em silêncio, sem encontrar um único sinal de que alguém tivesse estado ali naquela noite. Quando saímos, o recepcionista trancou novamente a porta com o cadeado e pediu que voltássemos para a recepção. Já sentado atrás do balcão, contou que anos antes um casal havia morrido dentro daquele quarto. Não quis entrar em muitos detalhes. Disse apenas que depois daquele acontecimento, os proprietários decidiram interditar definitivamente o quarto e nunca mais o alugaram. Voltei para a taqueria ainda tentando me convencer de que tudo não passava de algum mal-entendido. No entanto, quando conferimos o sistema de pedidos, apareceu outro detalhe impossível de explicar. O pedido realmente existia. Estava registrado com o horário exato, o quarto número 7, o valor correspondente e até constava como entregue e pago. Tudo coincidia perfeitamente com o que eu lembrava de ter feito naquela madrugada. A única coisa que nunca conseguimos encontrar foi o número de telefone de onde o pedido havia sido feito. Normalmente o sistema armazenava automaticamente o telefone de cada cliente, mas naquele pedido, esse campo aparecia completamente vazio, como se a ligação tivesse sido recebida sem qualquer origem. Nenhum dos funcionários soube explicar como aquilo era possível. Continuei trabalhando com entregas por mais alguns meses e voltei muitas vezes àquele mesmo motel. Nunca mais recebemos outro pedido para o quarto número 7. E toda vez que passava por aquele corredor, não conseguia evitar olhar para o fundo esperando encontrar novamente a porta entreaberta. Isso nunca mais aconteceu. Às vezes penso que se naquela noite o dinheiro não estivesse sobre a cama, provavelmente eu teria entrado mais no quarto para procurar os hóspedes. E sempre que me lembro desse detalhe, sinto um arrepio ao pensar que decidi dar mais alguns passos para o interior daquele cômodo, que, segundo todos os registros do motel, estava completamente vazio havia meses.